Bom dia! Chegamos no dia 28 de novembro de 2024. Temos aí 33 dias para chegar no ano novo. Então nós temos 32 dias aí para ajudar nossos clientes a fazerem seus planejamentos tributários, para não serem surpreendidos pelos resultados na declaração do imposto de renda do ano que está chegando, né? Do exercício que está chegando, do ano calendário que nós estamos vivendo. Então é o momento exato que você vai conversar com o seu cliente e falar para ele: olha, todas as receitas, todas as despesas que você tem, que são dedutíveis, ou que você fez, mas que não pegou ainda, começa a organizar numa pastinha, começa a guardar, para que nós possamos fazer a declaração da melhor maneira possível, né? Então, é antes de virar o ano calendário que você consegue fazer o planejamento. Depois que virou o ano calendário, se a pessoa não fez a despesa, não realizou, é só invenção, tá? E na hora que você começa a inventar coisas, somente no sistema tributário cheio de cruzamentos, como é o imposto de renda da pessoa física, vai dar problema, tá? E não adianta você chegar e falar: não, mas eu só declarei, o cliente trouxe, eu só declarei. Não vai colar, tá? Não vai colar. Porque você tinha que ter conhecimento, discernimento e fazer a averiguação, né? Porque você é corresponsável pelo que é declarado, tá? Não tem essa de: não, eu não sabia. Infelizmente tem muitas coisas que nós não sabemos, mas o fisco ele não acredita que nós, enquanto contadores, não sabemos, né? Queria termos esses superpoderes que acham que nós temos, né? De efetivamente pegar um documento e: olha, esse documento ele não é correto, ele não é legal, mas nós não temos ainda, né? Estamos trabalhando para isso. Poder de adivinhação também, eu já procurei vários cursos aí para ver se eu entendo. Eu encontro alguma coisa para adivinhar, mas também não tem. Não tem, existe ilusionismo, não adivinhação do jeito que você faz. Lógico, tem algumas pessoas que podem ser iluminadas, podem acertar algumas coisas, mas do ponto de vista do imposto de renda eu ainda não conheço alguém que tenha esse poder, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a declaração completa e a declaração simplificada, tá? Só chamar aqui um pessoal que estava me cobrando para falar desse tema, para que nós possamos proceder. Beleza. E se você acha que tem alguém que possa aprender um pouquinho também sobre a diferença entre as declarações completa e simplificada, clica aí alguns falam aviãozinho, outros falam envelopinho, e manda para a pessoa para que ela esteja conosco para ter esse conhecimento. Então, estamos em mais um episódio, né, o 16º episódio do IRPF não é para quebrar galho. Nós defendemos que o imposto de renda ele é para quem conhece, ele é para especialista. Por isso que nós, todas as terças e todas as quintas, 9 horas da manhã, nós trazemos algum assunto referente ao imposto de renda, trazendo exemplos práticos de como funciona, de como você consegue ter. Aqui nós conversamos sobre como faturar 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. É possível. Com pequenos ajustes, com pequenos movimentos, você consegue chegar nesse valor.
Ano passado nós tivemos 45 milhões de pessoas que fizeram a declaração de imposto de renda. Esse ano vai ser mais do que isso. Todo ano sobe. Não sabemos como vai ficar para 2026, que aí é outra conversa, porque foi anunciado ontem, mas muito vagamente, que será isento o imposto de renda para as pessoas com renda até R$5.000. Aí a isenção é uma coisa, obrigatoriedade de declarar é outra. Então, enquanto não sair as regras, nós não saberemos qual vai ser o impacto na obrigatoriedade da declaração. Então, pode ser que seja isento, mas você tenha que declarar. Como um amigo auditor falou, nós não estamos preocupados com quem faz a coisa certa, nós queremos pegar aquele que quer fraudar, aquele que quer fazer a coisa errada. Então, vamos lá. Eu sou Marco Macedo, eu sou contador, professor, mentor de imposto de renda de pessoa física. Já trabalho com isso há quase 30 anos. Já tivemos aí milhares de clientes satisfeitos, milhares de alunos e mentorados também, formados por nós, que hoje trabalham com imposto de renda. Então, contador, você sabe qual é a diferença real entre uma declaração simplificada e uma declaração completa? Na hora que o cliente chega na sua frente, que apresenta a documentação, você já consegue perceber o que é mais vantajoso para ele? Até porque quando você percebe que a declaração simplificada ela é a mais indicada, diminui um pouco a pressão por documentação. O cliente ele tem uma renda aqui altíssima, mas ele não tem despesas que vão chegar perto daquela dedução permitida na simplificada. Sem estresse, não vai correr atrás de documentos aí que vão ser insuficientes para que você tenha um ganho tributário. E aí você já consegue ter um indicativo. Lógico que você tem que investigar se efetivamente aquele cliente não tem as despesas dedutíveis efetivadas no ano calendário. Então aqui não é uma aula de IRPF. Vamos bater papo aqui sobre as diferenças de uma e outra. Nós vamos analisar as características entre as duas formas de declarar. Que pode ser, tem muita gente que não conhece essa diferença. E às vezes acarreta problemas para o contribuinte, por não conhecer como é que funciona uma, como é que funciona a outra. Todos os anos, muitas pessoas declaram no modo errado por não ter o conhecimento da diferença, por não saber dos prazos para mudança de modalidade. E isso pode acarretar problemas futuros. Milhares de pessoas, por não saberem os fundamentos milhares de pessoas, por não saberem os fundamentos de despesas dedutíveis, funcionamento da tributação, perdem dinheiro. Um bom dia, Josi, bom dia, Silvia, bom dia, Cristiano, bom dia a todos vocês que estão conosco nesse momento. Então estamos falando aqui sobre diferença entre declaração simplificada e declaração completa. Temos que analisar muito bem no caso de cliente que não tem no momento da declaração todos os documentos, mas que eles realmente existem, que o cliente vai conseguir num prazo curto essa documentação. Eu tenho alguns clientes, tem 2 casos deste ano ainda, de 2024, 2 clientes que eles haviam feito a declaração, eles mesmos fizeram a
a sua declaração, né? Bem-vindo, Marcelo, meu anjo da guarda. Então, eles fizeram a declaração sozinhos. E aí chegou num ponto que eles descobriram, poxa, um tinha feito um tratamento odontológico no início do ano de 2023 e ele não lembrava daquele tratamento. Mexendo nas suas gavetas, ele viu o recibo do dentista. Era um valor lá, parece que R$ 8.750 de tratamento dentário. E ele simplesmente não tinha lançado isso. Aí a pergunta, como foi que ele fez a declaração dele? Ele fez a declaração no modelo simplificado, que dava um resultado maior. Ele procurou o nosso serviço, já era agosto, né? Agosto de 2024. E aí vem a pergunta: esse cliente que fez uma declaração lá em maio, no modelo simplificado, e ele achou um recibo de um tratamento, ele pode retificar a declaração dele para inserir essa despesa no mês de setembro? Infelizmente, este cliente, ele perdeu mais de R$2.000 de restituição de imposto de renda. Porque se ele tivesse lançado esse recibo, a base de cálculo dele sairia de 27,5, viria para 22,5, né, na terceira faixa de tributação, e ele também reduziria o imposto a pagar no ano seguinte e aumentaria a restituição. Deixou mais de R$2.000 para o fisco. Mas por que, Marco, que ele não consegue ter essa restituição? Porque a regra, ela funciona assim: eu posso mudar várias vezes de modelo, do simplificado para o completo, do completo para o simplificado, até o último dia do prazo de transmissão da declaração, do cumprimento da obrigação acessória. No nosso caso, até o último dia útil do mês de maio. Este ano, 31 de maio. Então, como ele foi retificar a declaração com necessidade de mudança de modelo, ele não consegue inserir essa informação. Tá? Saída que nós demos a ele, mas aí como ele falou, eu quero aprender, eu quero fazer, né? Eu posso. Aí eu falei, beleza, eu vou te orientar. Paga só a consultoria, não paga a execução. Você tem que, uma única alternativa, vai ter que entrar na Receita Federal e vai tentar cancelar essa transmissão. Tenta cancelar os efeitos da declaração. Não é certeza que será acatado. Tá? Não é certeza que será acatado. Mas faz a tentativa. Né? As pessoas dizem que o não nós já temos. Não, nós temos o sim. Eu só tenho que efetivar o sim. O não, ele vem em função da sua ação, em função do seu argumento, em função do teu conhecimento, em função de outros aspectos. Eu não conseguir convencer, entre aspas, o oponente, né, a pessoa que está analisando lá, que não é possível. Que é possível você fazer essa retificação. Eu vou até entrar em contato com ele e perguntar, e aí, conseguiu? Aí se ele cancela a declaração dele, ele consegue refazer. Só que já vai lançar em atraso, já tem uma multa, né, pelo atraso. O outro cliente,
ele chegou para solucionar o problema também, só que no caso dele era uma cirurgia de uma dependente, tá? Era uma cirurgia da dependente que ele tinha na declaração, só que a declaração dele foi feita no modelo completo, tá? Então ele chegou lá em setembro, né, final de setembro, e aí por ele ter feito na completa, e quando caiu em malha por um outro motivo, ele ficou preocupado, ele ficou meio que desesperado, né, porque ele sempre pagava para alguém fazer. A primeira vez que ele faz, teve uma inconsistência de uma informação. Eu falei para ele, a sorte tua é que teve a inconsistência. Porque aí na hora que dá inconsistência, ele começa a procurar documento e encontra a nota fiscal da cirurgia da filha dele. E aí foi que ele falou assim, não, vou procurar alguém que possa me auxiliar como defende a malha. Como é que eu faço essa defesa? Como é que eu faço esse ajuste? E aí sim, neste caso, nós conseguimos, além de fazer a defesa da outra situação que tinha provocado a malha fina, que aí já era problema de ausência de declaração, inconsistência entre fonte pagadora e valor declarado, mas aí nós conseguimos retificar o que estava ocasionando a malha imediata e também fizemos a inserção das despesas. E aí esse cliente, sim, esse cliente teve um acréscimo de restituição de imposto de renda na casa de R$ 2.800, tá? Que aí, como teve a retificação, essa declaração dele ainda não, ele não recebeu ainda esse imposto que está retido, está lá em processamento, né? Já está em fila de restituição, esperando verba, né? Ontem o ministro falou que não tem dinheiro no governo, então está aguardando verba para poder fazer a retificação. Então vamos lembrar, desde o dia 31 de maio está sendo corrigido o imposto a pagar e a restituição. Então ele está recebendo lá a mesma remuneração que tu paga quando tu atrasa, vai ser lançado em cima da restituição, né? 1% ao mês mais Selic, tá? Então essas são duas diferenças bem grandes sobre como você soluciona. Então por isso que eu digo, não é pegar o documento, preencher a declaração e transmitir, não é só isso. Se fosse só isso, era uma beleza, tá? Era uma beleza, tá? Muitos colegas contadores não sabem orientar os seus clientes por não conhecerem a fundo a diferença entre uma e outra, tá? Eu tenho que ter o conhecimento. Lembrando, imposto de renda não é para quebrar galho. Tem que ser especialista, tem que ser pessoas que conhecem. Tá? Muitos colegas eles falam assim, Marco, faz para mim porque eu não tenho tempo de estudar. Busque mentores, busque pessoas que possam encurtar o caminho do conhecimento para você. Tá? Outros acham que é só pegar a informação, lança na declaração, transmite, trabalho feito. Não é assim. Tá? Não é assim. Tá? Apenas analisar o resultado. Lá ali no canto esquerdo, tem embaixo, tem assim, imposto a pagar ou imposto a restituir, pela completa ou pela simplificada, né? Por modelo completo ou modelo simplificado. Aí ele olha, às vezes uma tá azul e a outra tá verde, uma branca e uma verde, e fala assim, a verde é melhor, tá? O resultado melhor é aqui na simplificada. Calma. Eu defendo que para poder ter até uma maior valorização do meu trabalho, eu tenho que conversar com o meu cliente, com a pessoa que é o contribuinte, antes, durante algumas vezes e após a elaboração da declaração. Eu tenho que fazer isso.
ele é que foi o executor da operação. Ele que praticou os fatos, ele que recebeu as rendas. E às vezes na nossa consultoria, nós recebemos perguntas tipo: Ei Marco, olha, tem esse documento aqui do cliente que está falando A, B, C, D, F. Muitos na questão das declarações de investidores, a pessoa pega aquele extrato e fala assim: Marco, olha, aqui está escrito F, I, aí a pessoa não conhece a nomenclatura. E ela fala assim: poxa, o que seria? Aí tu tem que falar: olha, fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Olha, mas aqui está dividendos, aqui tem rendimentos, aqui tem juros sobre capital próprio. Poxa, o que é isso? Pergunta para o cliente. Pergunta para o cliente: vem cá, o que efetivamente aconteceu ali no ano passado contigo? Mas nós, quanto contadores, a maioria, fica tentando adivinhar as coisas. Eu não tenho que adivinhar nada. Mas poxa, eu vou perguntar para o cliente vai achar que eu não sei. Ei, se você não sabe, é porque você não praticou o fato. Quem praticou o fato é que tem que saber. E tem que te dar a informação correta. Então nós temos que desbloquear, né? Nós temos esse bloqueio mental de achar que nós temos que dar a resposta sempre correta. Nós temos que dar a resposta no momento que o cliente pergunta. Ei, faz muito tempo que eu não faço isso. Agora mesmo o cliente meu, ele me ligou: não, porque eu falei: meu amigo, está anotado, não posso te atender agora, e me dá aí um tempo de pelo menos 3 dias para te dar a resposta. Mas tu não sabe disso? Sei muito sobre isso. Mas será que não mudou a legislação? Muda o tempo todo. Será que alguém já solucionou esse teu problema de uma outra maneira, que até agora as decisões que eu conheço não foram solucionadas? Eu tenho que buscar. Será que não tem alguém que já tem uma solução melhor? Então, não respondo. Marco, isso. Depende de uma análise, depende de uma avaliação. E quando você responde o cara faz a pergunta, tu responde, consultoria de graça. Tu já deste consultoria. E quem está falando isso para vocês é alguém que fez consultoria valiosa de graça. Eu não vou dizer que durante 47 anos, porque eu comecei a dar consultoria a partir dos meus 23 ali. Então, vamos lá, 25 anos dando consultoria de graça, por não entender como é que funciona o negócio. E às vezes, tu responde de forma apressada e teve alguma mudança no caminho, e a pessoa que recebeu a informação, ela não vai ter complacência e falar assim: poxa, o Marco me respondeu de pronto. Não, ele vai dizer: o Marco não sabe. Que absurdo. O Marco não sabe a informação. E ainda replica: olha só, tu sabia que o especialista em imposto de renda me deu a informação errada? É assim que funciona o ser humano. É assim que funciona o ser humano. Então, repito, qual é o primeiro passo? Fazer um planejamento da declaração. Faz uma reunião com o cliente. Vem cá, tu mandaste isso aqui, beleza. Abre lá uma sala no Meet, no Zoom, no Teams, aquilo que tu aprover, ou no próprio WhatsApp. Bora conversar aqui. Vamos analisar esses teus documentos aqui para eu entender efetivamente o que eles representam. Beleza, tirou dúvida? Vamos para a declaração.
está preenchendo a declaração ali, está alimentando em tudo. Surgiu alguma dúvida do documento? Ei, meu cliente, preciso de outra reunião. Ou então manda pergunta para ele, no WhatsApp dele, se ele é muito ocupado. Bora sentar, olha, tem esse caso aqui, tem esse fato aqui. Como foi esse processo? Lembrem-se, essência sobre a forma. Não é o que eu acho, eu tenho que lançar o que efetivamente aconteceu. E se você não estava no momento do ato, do fato, tem que perguntar para quem estava no momento do fato, para poder elaborar essa declaração. Terminou a declaração, aí vem aquela, lá no Pará a gente fala assim, aquela cuíra, né? Aquela vontade de apertar o botão do transmitir. Não, meu cliente, tá pronta a tua declaração, agora nós precisamos conversar sobre ela para que você me autorize a transmissão. Geralmente fala assim, não, pode transmitir. Não, bora analisar aqui como é que está o resultado. Ah, Marco, mas tu perdeu tempo. Eu perdi tempo se eu não cobrei a reunião no valor do serviço. Como eu já cobrei pelo menos 3 horas de consultoria do meu cliente, tranquilo. Agora, você cobrar R$100, R$150, aí realmente tu vai correr o risco de cair em malha o tempo todo. Porque realmente não dá para fazer consultoria estratégica cobrando tão pouco. Por isso que eu defendo que você tem que cobrar o valor justo. E o justo, ele tem que ser bom para ti e tem que ser bom para o teu cliente. Senão não é justo. Alguém vai sair lesado na operação. Tá? Então, uma dica de ouro. Tá? Para finalizar, eu vou dar uma dica de ouro. Como é que o Marco faz para analisar uma declaração se é mais vantagem completa ou simplificada? Muito rapidamente. Primeira coisa que você faz, analisa as receitas dele. Qual é o total de receita que esse cara tem? Aí você analisa total de despesas. Qual é o total de despesa que esse cara tem? Tá? Só explicando um detalhe. Como é que funciona a declaração simplificada? A declaração simplificada, você troca todas as despesas dedutíveis permitidas pelo legislador por 20% da receita tributável. Tá? Então, exemplo, a grosso modo, a renda do teu cliente é 50 mil. Então tu vai falar assim, na simplificada, se eu lançar esses 50 mil, na simplificada ele vai ter uma dedução de 10. 50 menos 10, base de cálculo 40 mil. Certo? Entendeu? Escreve aqui para mim. Entendido. Tá? Assim que funciona a simplificada. Então, se o meu cliente tem uma renda de 50 mil e ele me apresenta despesas dedutíveis, aí eu tenho que somar não só as despesas, eu tenho que somar aquilo que tem de deduções de dependente, tá? O INSS, desse cidadão, despesas dedutíveis, previdência privada, etc. E aí eu chego à conclusão que as despesas totais, as deduções totais que ele tem, é R$ 8.500. Qual é o melhor modelo? Qual é o melhor modelo? 20% dá 10 mil, total de despesas 8.500. Sem discussão, simplificada. Mas eu tenho que perguntar para ele, todas as despesas estão aqui? Não esqueceu de nada? Para que eu faça a declaração que não traga problemas depois. Ela não tem o problema do que eu já relatei agora há pouco. Eu só posso mudar o modelo da declaração até 31 de maio.
Passou do último dia de entrega, não tenho como mudar o modelo. Enquanto não passar o prazo, eu posso fazer essa alteração. Se eu não me engano, até 8 vezes eu posso alterar o modelo de declaração e retificar a declaração. Tá? Mas aí, Marco, não, esse meu cliente ele tem muita renda, ele ganha muito. E aí eu tenho um cálculo simples. Se é 20% do valor que é dedutível, só que tem um detalhe na declaração simplificada, que o limite máximo de dedução na declaração simplificada R$ 16.754,34. Ou como diz no Sul, R$ 16.754,34. Certo? E aí o que eu faço? Se é 20%, esses 16, quanto é? Em cima de que valor foi calculado isso? Aí eu pego 16 mil e multiplico por 5. Já que é 20%, para chegar em 100%, 5. Então eu pego e falo assim, receitas superiores a 83.771,70. Repito, receitas superiores a 83.771,70 que não tenham despesas dedutíveis permitidas pelo legislador acima de 16.754,34, que é o teto da declaração simplificada. Se eu tenho mais do que isso, declaração completa. Abaixo disso, declaração simplificada. Tá? Então isso é uma dica para quem elabora a declaração de imposto de renda e faça uma análise muito rápida de como vai se comportar e de como você vai pensar a declaração do teu cliente. Tá? Lembrando, a declaração simplificada, ela não me obriga a declarar e apresentar recibos, guardar recibos que comprovem as despesas. Eu estou trocando o documento pelo desconto. Tá? Eu estou trocando o documento pelo desconto. E aí, às vezes, tem cliente que é totalmente bagunçado, e aí é salutar, até para a sua saúde mental, que você faça na simplificada para que ele não tenha que guardar aquilo que ele não guarda. Né? Eles simplesmente recebem a despesa e jogam fora, rasgam. Não, tem que guardar 5 anos. Tem que guardar 5 anos, porque até o 60º mês, a Receita Federal pode exigir justificativas daquela declaração que foi entregue. Então, pessoal, é o que eu tinha por hoje, é o que eu consigo falar hoje, de manhã, porque chegou o grande dia. Hoje, 28 de novembro de 2024, a partir das 20 horas, nós estaremos no nosso canal do YouTube, Prof.Marco Macedo. Nós teremos uma live, uma Masterclass IRPF 10K. Eu vou falar para você como que eu consegui transformar o negócio do imposto de renda de um negócio pontual, só no período de entrega de declaração, em algo que é anual. Todos os meses você consegue, com imposto de renda, faturar 10K só com imposto de renda. E eu vou falar para vocês qual é o caminho que eu percorri para conseguir esse resultado. Então, no nosso link, no nossa bio do canal, tá? Todos os nossos canais têm na bio um link para você acessar, se inscrever, entrar na comunidade para receber informações preciosas sobre imposto de renda de pessoa física. Muito obrigado a todos que estiveram ao vivo e passarão a posteriori assistindo essa live. Compartilhe com os colegas e muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que na medida do possível nós vamos respondendo para você. Tá? E um grande abraço. Então, 20 horas, YouTube Prof.Marco Macedo.
nós falaremos sobre prosperidade, nós falaremos sobre como desbloquear sua mente, para você se sentir merecedor daquilo que o teu conhecimento é capaz de te dar. E o caminho das pedras para você faturar com imposto de renda todos os meses. Mais de 10 mil reais tu consegue faturar. Um grande abraço, até a próxima e se cuidem. Terça-feira e quinta-feira, 9 horas da manhã, o projeto IRPF não é para quebra galho.